Aí, gente, agora vocês estão vindo para cá, para o canal correto, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse grande assunto que é os motivos justos para se espaçar uma gestação, né? Então, vamos começar? Quero só você que está vindo, que estava lá no nosso canal do direct do Instagram, né? Se você puder mandar lá, eu tinha mandado lá também para as meninas do direct do canal de transmissão do Instagram. Vamos começar, gente, conversar um pouco hoje, então, sobre os motivos justos para se evitar uma gestação. Esse assunto que dá pano para manga, na maioria das vezes, quando a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente vai tratar sobre esse tema, é um tema que desperta no nosso coração uma ansiedade muito grande. Oh, meu Deus, eu tô fazendo certo, não tô fazendo certo, o que eu preciso fazer, como fazer, por onde ir, né? E você deve estar se perguntando coisas como essa. Então é por isso que nós vamos conversar aqui hoje sobre esse assunto. Quero trazer pontos bem específicos para vocês aqui, para que vocês possam realmente compreender o que é esse tal motivo justo e fazer um convite a você a se autoavaliar, se conhecer. Eu quero te falar então que nós vamos trabalhar dentro dessa aula de hoje sobre a carta encíclica, essa daqui, linda, a encíclica Humanae Vitae. Ela foi escrita por Papa Paulo VI e foi sobre a regulação da natalidade, né? Quando se começou, então, a se discutir mais sobre a questão da vida, do controle, de que é necessário ou não usar métodos contraceptivos, a igreja iria liberar, a igreja não iria liberar, como que vai se acontecer. Uma coisa que me chamou muita atenção e que sempre me chamou muita atenção nessa carta é que ela inicia, Paulo VI inicia dando um direcionamento para quem se diz, para quem é essa carta. Ela já começa assim, para quem é a carta encíclica Humanae Vitae? Ela é para todos os homens de boa vontade. Aqui diz assim, ó, aos veneráveis irmãos patriarcas, arcebispos, bispos e outros ordinários no lugar em paz, em comunhão com a Sé Apostólica, ao clero e aos fiéis de todo o mundo católico, e também a todos os homens de boa vontade. Olha que forte isso. Então é um chamado não apenas para mim, Bianca, não apenas para o seu padre, não apenas para o bispo, para o servo da igreja, para a sua vizinha, mas para todas as pessoas de boa vontade. Por que ele se direciona muito específico a isso, a todos os homens de boa vontade? Porque a lei da igreja, ela vem de uma lei moral. E tudo que é moral, aquilo que é bom, é para todas as pessoas. Então, quando nós tratamos sobre vida, quando nós estamos falando sobre a vida, sobre a transmissão da vida, é para todas as pessoas, porque ela nos resgata aquilo que nós desejamos para a nossa família, né? E especificamente para nós católicos, quem é o exemplo de família que nós temos, de obediência, é da Sagrada Família, né? Então, nós somos convidados a viver aquilo que o Senhor nos chama para o nosso matrimônio, para o nosso casamento. Então, vamos iniciar essa aula já compreendendo que a carta, a encíclica Humanae Vitae, ela é para todas as pessoas de boa vontade. Então, a gente tem que começar conversando sobre o importante dever de transmissão da vida, né? Nós, como esposos, né? Eu e o meu esposo, a partir do momento que nós dizemos o nosso sim diante do altar, quando nós falamos que estamos, nós nos aceitamos, a gente tem o dever de cumprir, nós temos um dever a cumprir, que é ser colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador. Assim começa assim, então, essa carta, né? Então, olha só, diz assim: o gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grande alegria.
se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Vocês estão vendo que hoje nós estamos tendo que fazer um movimento que leva as pessoas a falar assim, poxa, calma, tá tudo bem, você pode não engravidar. Antigamente nós tínhamos então um movimento de o quê? Que nós recebemos todos os filhos que o Senhor nos manda com grande alegria, né? E não tinha assim então uma dificuldade menor. Hoje mesmo eu estava lá no médico com os meus filhos, né, na pediatra, e aí tinha um casal com uma nenenzinha de 1 aninho, e a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, o esposo nos conta que eles têm um filho, então, de 14 anos, né, um de 14 anos e um de 1 ano. 13 anos de diferença entre as gestações, a gente conversando sobre isso, e ele falou, nossa, a gente já sente a diferença de 14 anos atrás para agora, é muita diferença. Hoje é muito mais fácil, né? E a gente tá falando de 14 anos. Eu já sinto isso com o Miguel, né? De 8 anos para meses do Davi já é uma diferença muito grande, tanto de conhecimento, de maturidade nossa, de acesso que nós temos hoje, é uma diferença. Então agora você imagina, lá na década de 50, se a gente fosse comparar ter filhos lá naquela época e agora, né? Por mais que é escancarado a facilidade que nós temos hoje, também em contrapartida nós temos muitos outros dilemas que não se encontravam naquela época. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender a viver é tirar da nossa cabeça esse grande peso que é colocado muitas vezes da maternidade, do gestar. Né? E meu Deus, eu preciso me prevenir, não posso engravidar de forma alguma, é um peso, é algo muito ruim, é algo triste se eu engravidar agora. Deus me livre. Muitas vezes é usado até esse palavrear, Deus me livre de uma nova gestação agora. Muitas vezes a gente escuta esse tipo de coisa e a gente precisa fazer um movimento de não odiar a vida. É por isso que existem tantas pessoas hoje em dia que precisam estar à frente lutando a favor da vida, porque nós fazemos um movimento contrário à vida quando nós desejamos ela sempre muito longe de nós. Não quero mais uma vida agora, não desejo mais filhos agora. A gente já vai chegar lá na parte onde eu vou falar pra vocês que tá tudo bem, nós temos nossos motivos justos, a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu vou trazer essa realidade aqui. Mas o primeiro momento não importa, agora, nessa nossa primeira conversa, não importa se você tem motivo justo para evitar uma gestação ou se você quer uma gestação. O primeiro momento, o primeiro movimento que nós precisamos mudar, fazer, é colocar em nós esse amor à vida. Amor ao plano que o Senhor quer para nós, seja gestar agora ou seja espaçar uma gestação agora. Nós não podemos ter medo da vida, nós não podemos ter medo de ter mais filhos. Você tendo motivo justo para se espaçar uma gestação ou não. Nós não podemos odiar a vida, nós precisamos fazer um movimento de acolhimento, de opa, eu recebo os filhos que o Senhor deseja para nós. Nós somos abertos à vida, ou até mesmo nós desejamos receber todos os filhos. Nesse momento o Senhor conhece da nossa realidade, nós temos esses motivos para se evitar uma gestação, mas eu continuo amando a vida, eu não tenho medo de receber a vida. Eu faço por onde, eu luto diariamente para que aquele meu motivo justo já não exista mais. Mas eu não tenho uma repulsa dentro de mim contra a vida. Entende? Então, o primeiro momento onde nós vamos ver os aspectos, né? A visão do problema. O que vai nos fazer, o que nos faz pensar que nós não podemos gerar uma vida? E o que fez, então, Papa Paulo VI escrever sobre a questão da regulação, da natalidade, né? Então, nesse momento, nessa época dessa escrita, as mulheres precisavam ir mais para fora, ir trabalhar fora,
né, com você aí, você trabalha fora de casa hoje? Manda nos comentários aqui, depois eu quero ler cada um deles. Você trabalha fora de casa ou você consegue estar em casa, trabalhar de casa, ou a fonte de renda é exclusiva do seu esposo, você tem uma renda complementar agora, ou seu esposo que está à frente, você trabalha dentro do lar, cuidando dos filhos, dos afazeres, cuidando da casa. Qual é a sua forma de trabalho hoje? Tenho certeza que a maioria das pessoas que vão comentar aqui que vão mandar aqui nos comentários é que trabalha fora, que precisou fazer esse movimento externo, né? De ir para fora. Então as condições mudam, as condições de trabalho, as condições de habitação. As nossas casas hoje, elas condizem com o tamanho de uma família grande? Pensa comigo aí, né? Então, começa-se a mudar a nossa realidade. Um dos motivos foi esse. Um dos motivos dessa criação foi essa necessidade de trabalho fora, nessas questões de trabalho fora, de habitação. As casas hoje em dia são casas menores, né? Não são casas onde a gente tem muitos quartos, ou onde a gente pode ampliar a nossa casa. Eu não sei como é na cidade aí que você está, mas aqui, né, na primeira casa que nós moramos, que nós compramos, era uma casa de 2 quartos. Olha só, era uma casa de 2 quartos. E já não coube quando o Miguel, já na época, tava ali com tava com 1 ano e pouquinho, mais ou menos, que nós estávamos morando nessa casa de 2 quartos, já não cabia mais o Miguel, porque era uma casa muito pequena, ele tava desconfortável para ele, tava desconfortável pra gente, ele não tinha espaço para brincar, não tinha espaço para correr, ficava sempre muito apertado, era muito ruim, né? Era terrível. Nessa casa que nós morávamos, era uma casa muito pequena, né? E aí depois a gente foi aumentando para casa, e conforme o número de filhos vai aumentando, a necessidade vai aumentando também de cada família. Só que nem sempre as famílias conseguem ir migrando das suas casas, né? E se procurando outras casas, porque às vezes é a primeira casa, é a casa que comprou, não consegue comprar outras, enfim. E essas foram realidades que foram se necessitando a avaliação das condições, né? E também, é claro, começa-se a descobrir as formas de controle da natalidade, que foi o surgimento dos contraceptivos, né? E aí depois a igreja vem e nos diz assim: a igreja é mãe, a igreja olha para nós, a igreja ela vai olhar para nós e vai falar: tá tudo bem, vocês mudaram as realidades, tá diferente agora, vamos compreender o que nós precisamos fazer agora. Só que aí, minha gente, a igreja fala assim: vamos retomar. E antes de falar sobre motivo justo, antes de vocês quererem conversar aí sobre motivo justo para ter ou não uma gestação, vamos retornar e vamos lembrar sobre as características do matrimônio. Então, antes de eu chegar e falar assim falar para você assim: ah, tá com pouco de dinheiro, esse é um motivo justo para você não engravidar. Nós precisamos olhar quais são as promessas realizadas no altar, as características do nosso matrimônio. Porque ao olhar essas características, nós começamos a relembrar os nossos promessas e começamos também a olhar se nós estamos cumprindo essas promessas e que tem alto grau de importância numa discussão de um motivo justo para se ter ou não uma gestação. Um deles é esse dever que nós temos de sermos colaboradores. E aí eu quero te dizer o seguinte também: nós temos o grande dever de administrar, nós somos administradores da graça que o Senhor nos dá, que são os nossos filhos. Vamos dizer, por exemplo, que hoje a sua família, a instituição familiar, você e seu esposo são os administradores, assim como uma empresa. E o grande problema é que a maioria dessas famílias estão falidas. Em qual sentido?
no seu relacionamento entre todos da família, entre os filhos, na comunicação entre os filhos, entre o esposo, sobre educação, sobre escola, sobre igreja. Tá tudo muito complicado, tudo muito difícil. Então, antes da gente falar assim, não, esse é o motivo justo para você evitar a visitação, vamos retomar e lembrar aquilo que nós prometemos no altar, sobre as características do nosso matrimônio, para que antes da gente chegar lá nessa questão de motivo, a gente resolva se tem alguma pendência no caminho. Se tem alguma coisa no caminho, então precisa ser resolvido. Vocês entendem como o buraco é muito mais embaixo? Vai muito além de eu chegar aqui e falar assim pra vocês, porque eu tenho 3 filhos. Porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu cuido dos 3 filhos, porque o meu esposo não sei o quê. Sabe, gente, a minha realidade não é a sua realidade. Eu preciso retomar e avaliar as características do meu matrimônio para saber se eu estou cumprindo bem cada um deles, para depois pensar junto com o meu esposo sobre o meu motivo justo. E isso é algo particular, é algo individual que deve acontecer. Nós precisamos sim, muitas vezes, ter uma direção espiritual, ter uma conversa com o padre, com algum sacerdote que realmente cumpre o que o Senhor nos chama a viver. Mas é um diálogo de intimidade do casal. Então, se você conhece alguém, se conhece fulana, porque fulana tá evitando uma gestação. Porque fulana evita uma gestação e ela tá errada, ela não é aberta à vida. Gente, vamos parar de cuidar da vida do outro e vamos cuidar da nossa. Toda vez que você pensar assim, a fulana tá evitando uma gestação, tá errado, eu acho. Você vai pensar, por que eu estou evitando uma gestação? Ou melhor, o que eu posso aprender com a situação da fulana? O que eu posso olhar para a situação dela? E que eu posso aprender para que eu não faça em mim? Ou se for possível, será que eu posso conversar com fulano? Eu tenho essa liberdade, essa pessoa me deu essa liberdade para conversar e não ficar falando dela para outras pessoas. Porque eu te lembro, antes de você querer cuidar do casamento do outro, você precisa cuidar do seu casamento. Esse é um movimento para dentro. Nós já fizemos o movimento de ir para fora, de ir trabalhar para fora, de ir cuidar das coisas da fora. Nós precisamos retornar para o movimento interno. Isso eu não estou falando assim, saiam dos seus empregos, eu não estou falando sobre isso. Estou falando, olhe para dentro, olhe as características do seu matrimônio, olhe para você, para as suas condições, para que assim depois você consiga avaliar os motivos justos junto com o seu esposo, nesse processo de conversão, neste processo de intimidade, de conversa, de compreensão das situações. E quais são essas características? São simples. Ele nos chama a relembrar sobre o nosso matrimônio ser livre, ser total, ser fiel, exclusivo e ser fecundo. Nós somos chamados a essas 4 características. Sobre a liberdade, nós somos livres de estar junto com o outro. Não é simplesmente a gente, eu disse assim ao altar, porque eu fui obrigada a estar com ele, porque eu não tinha escolhas. Nosso matrimônio precisa ser livre. Depois precisa ser total, sem egoísmo. Eu lembro até hoje de uma vez que eu estava falando com uma pessoa muito próxima de mim, e eu falei assim pra ela, você precisa, o casamento é para que você faça ele feliz. A sua luta diária é para que ele esteja feliz. E a pessoa falou assim, o quê? Como assim é para que ele esteja feliz? Eu falei, exatamente. Para que ele esteja feliz. Porque se ele está feliz,
E se ele olha que você o fez feliz, o faz feliz, o movimento que ele também se comprometeu a fazer é te fazer feliz. Então é uma troca contínua. É uma troca contínua dele te fazer feliz e você o fazer feliz. E assim nós temos 2 potes de amor sempre cheio. Porque não existe um egoísmo de que esse é meu. Eu não estou satisfeita. Eu não estou satisfeita. Você já ouviu? Eu já ouvi algum casal que fala assim: porque nós nos separamos porque nós estávamos apenas nos machucando um ao outro. Eu escutei recentemente uma pessoa, eu fiquei muito chateada com essa separação, muito triste, e ela falou assim pra mim: Bia, porque nós estávamos apenas nos machucando. E eu respondi: pois é, puro egoísmo. Por que eu tava machucando ele? Porque eu estava pensando em mim. Porque eu queria a minha alegria, o meu prazer, os meus méritos, as minhas conquistas. Então, nesse movimento meu de me agradar, eu machuco o outro. Por quê? Porque o outro não é ninguém pra mim. E aí, se o outro também está fazendo esse mesmo movimento de se fazer feliz, ele também vai estar machucando, ou seja, é uma troca constante de faísca, de ferpa. E isso não funciona. Então, quando nós não amamos o outro totalmente, não funciona. E aí vocês estão vendo? Antes a gente falar de motivo justo para se passar ou não uma gestação, eu te pergunto, você está amando o seu esposo? E aí depois, em terceiro momento, nós somos chamados à fidelidade. Amar exclusivamente aquela pessoa. Que nós aceitamos e dizemos sim no altar. Amar de forma exclusiva. Esse vínculo que nós assumimos de livre e espontânea vontade. Esse vínculo matrimonial que nós temos. Nós temos honrado com esse vínculo. E aí, por fim, um amor fecundo. Um amor fecundo que não se esgota. Aqui diz assim, o matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Olha que forte isso. Nós somos chamados à fecundidade para a geração dos filhos, mas também para a educação deles, para a educação dos mesmos. E é claro, nós precisamos compreender que existem 2 aspectos, o unitivo e o procriativo. A relação sexual, ela é para a união do casal e para a procriação. Nós precisamos sempre lembrar disso. Lembrar das características do nosso matrimônio, dos votos que fizemos, das promessas que assumimos, dos deveres que nós falamos que nós iremos cumprir. E lembrando, os aspectos inseparáveis do matrimônio, que é a união e a procriação. Antes de eu entrar especificamente nos motivos, eu quero compartilhar com vocês o decálogo sobre a educação dos filhos. Deixa eu abrir aqui, eu quero compartilhar com vocês. Eu lembro de estar em um momento de conversa com o padre, com um pároco, que nos ajuda muito e nos direciona nessa nossa missão aqui.
E a gente conversava muito sobre os motivos justos, sobre a educação dos filhos, sobre esses motivos justos, se eles existiam, se não existiam, o que acontecia, né? E aí, quando nós entramos no dever da educação dos filhos, porque lembra, porque a fecundidade ela se dá na procriação e na educação dos nossos filhos. Então nós temos um grande dever com gerar vida e educar essas vidas. E como nós podemos julgar que nós estamos educando esses filhos, suprindo as necessidades dos nossos filhos? Então, existe o decálogo, né, que são basicamente os 10, como se fossem os 10 mandamentos da educação dos filhos. Você pode anotar aí depois, pode pesquisar. Depois nós vamos deixar abaixo desse vídeo aqui um link com esses 10 pilares, podemos dizer assim, né? Então eu quero apresentar um pouquinho para vocês aqui. Primeiro deles, amor e carinho. Esses filhos precisam de afeto, de demonstração de afeto. Precisa entender que são amados, tanto por nós quanto por Deus. Ensinar esse amor a Deus. Segundo, a administração do estresse dos pais. Olha só que importante. Praticar técnicas, né? Nós precisamos de atividades, nós precisamos saber lidar com essas crianças, nós precisamos aprender a corrigir essas crianças de uma forma amável. Terceiro, a habilidade do relacionamento. Nós precisamos ensinar esses nossos filhos a manter relacionamentos saudáveis. Nós precisamos, eu e o meu esposo precisamos manter uma boa relação para que esses filhos sintam essa boa relação. O amor entre os próprios pais precisa acontecer. Né? Então, incentiva a autonomia e a independência. Então, nós precisamos mostrar aos nossos filhos um caminho bom, trabalhar o que é bom, belo e verdadeiro, para que esses filhos criam independência e autonomia na vida, sabendo distinguir o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, podendo assim fugir do mal, fugir do pecado. Acompanhar o aprendizado. Gente, nós precisamos de uma forma muito perto acompanhar a educação dos nossos filhos. Ontem nós estávamos aí em André almoçando em um restaurante com as crianças e nós nos deparamos com uma situação que nos assustou muito. A gente estava, normalmente hoje quando você vai para restaurantes, o que você mais vê são crianças pequenas comendo, né, mastigando, não dá nem para dizer que eles estão comendo, mastigando alguma coisa com o celular na frente. E aí eu saí, né, fui tirar comida com a Heloísa. Quando eu voltei, o André me conta que a criança estava vendo ali no celular. E aí o pai começa a dar risada, né, e começa a compartilhar ali com os seus colegas de mesa, os seus familiares ali que estavam reunidos na mesa, que no desenho eram 2 unicórnios, um unicórnio pai e um unicórnio mãe, e que nasceu algo que não sabia se dizer o que era. Era isso que estava aparecendo no desenho ali, para uma criança de 3 anos. E que o que tinha nascido não sabia-se o que era ainda. E o pai estava em gargalhadas e dando risada e conversando e brincando e fazendo piadas sobre aquela situação. Nós vamos ter crianças que aprendem que o que é normal, o que é bonito, o que é de verdade. Né? Então, acompanhar de forma muito próxima o aprendizado dos nossos filhos sobre o que eles estão fazendo, sobre o que estão estudando, como estão estudando, por que estão fazendo isso. Preparar para a vida, gente. 6º ponto, preparação para a vida. Nós precisamos educar os nossos filhos para viver aqui nesse mundo, mas com um olhar no céu. Eu estava conversando com um padre na minha direção espiritual sobre isso, e aí o padre falava para mim: minha filha, você é a grande responsável pela educação dos seus filhos.
mas não é só você que irá ensinar coisas para eles. Ou seja, eles vão estar no mundo um dia, eles vão estar com pessoas que às vezes não são tão boas, e eu preciso os preparar para que eles saibam lidar com essas situações. Nós devemos também ter atenção ao comportamento, ver quais são as atitudes dos seus filhos, para qual movimento eles estão fazendo, desejosos pelo quê, procurando o quê, querendo o quê. Então, estão tendo atitudes de se isolar, de se fechar. Né? Em oitavo momento, saúde. Então, bons pais proporcionam um estilo de vida saudável, alimentação, exercícios físicos, higiene, alimentação adequada. A alimentação é um ponto muito forte, gente, muito forte. Nós precisamos ter muito cuidado com o que os nossos filhos estão comendo. Muito forte. Depois, espiritualidade. Nossos filhos precisam estar bem apoiados na fé, sendo ensinados por você, pela sua casa, que é a igreja doméstica, o primeiro lugar que seus filhos vão ter o contato com Deus, com a religião. O desejo pelo sacramento é na sua casa que deve existir. Ele não deve ir para a catequese obrigado, empurrado, porque chegou a data, chegou a idade. Ele precisa ter o desejo por aquilo. E que é algo que é só você e seu esposo que pode colocar na vida dele. E último, a segurança. Nossos filhos precisam sentir em nós essa segurança. Física também, estar bem protegidos. Segurança para viver, segurança para ir. Nós precisamos vigiar as suas amizades, as pessoas que eles convivem, para que estejam em ambientes seguros também. É dessa forma que nós vamos, então, educar também os filhos, assumir essa responsabilidade, esse amor fecundo que é de gerar a vida e educar os nossos filhos. Tá vendo como são vários pontos que nós precisamos passar e nos desenvolver e melhorar para depois a gente conversar sobre motivo justo? Sobre eu posso ou não ter uma gestação ou evitar uma gestação? Entende? Como são coisas que vão além de um olhar assim para, opa, eu tenho esse motivo aqui, não posso engravidar de volta. Nós precisamos cumprir esses requisitos. E aí, adentrando então sobre os motivos justos, quando nós nos deparamos com todas essas situações que eu trouxe para vocês e você identifica motivos, você identifica na sua realidade de vida hoje, na sua situação de vida hoje, que existe algo muito grave e que você precisa evitar uma gestação. Como que você faz esse julgamento? Sem ser olhando para outras pessoas. Às vezes eu vejo pessoas falando bem assim, Bianca, porque fulana tem 7 filhos e que tristeza, eu tenho só 2 e não dou conta só de 2. Gente, para com isso. Para de ficar comparando a sua vida com a vida do outro. Sabe, para de querer ficar vivendo o que o outro vive, o que a pessoa do Instagram vive. Para de querer ficar trazendo o que a internet mostra pra você. Nós precisamos, no começo de tudo, amar a nossa realidade. E se tem algo que você pensa, poxa, isso aqui está me incomodando, você precisa lutar para que isso mude. Por exemplo, algo que estava nos incomodando muito aqui na nossa casa e que nós lutamos para que isso mude e graças a Deus mudou, foi em relação a onde nós moramos. Nós moramos numa casa, num bairro muito bom de Curitiba, nós moramos numa casa boa, num bairro bom, numa paróquia fantástica e muito abençoada. Temos pessoas próximas de nós, minha mãe muito próxima, só que tinha algo nos incomodando muito, que era a falta de espaço para as crianças. Não dá. As crianças não têm espaço para brincar, não têm espaço para correr, não tem privacidade num jardim. Estava nos incomodando muito. Nós não temos um lugar adequado para gravação, enfim.
Isso estava nos incomodando, tirando a paz da nossa casa. Mim e do meu esposo, a gente sempre conversava, época de chuva, as crianças sempre muito irritadas. E agora, o que nós fazemos? Então nós oramos, pedimos para o Senhor e nós fomos atrás. Foi um ano indo atrás. E com a graça de Deus agora, nós vamos nos mudar na próxima semana para um lugar que eles terão espaço suficiente. Como nós desejamos, porque nós fizemos um movimento de resolver aquele problema. E assim se dá um motivo. Nós precisamos ir atrás daquele motivo que está nos consumindo naquele momento. Se hoje a sua dificuldade é com o emprego, então o teu movimento é resolver esse problema. É ir atrás de solucionar esse problema. Amando a sua realidade, vivendo intensamente da melhor forma possível, servindo ao outro, desejando a felicidade do outro e assim por diante. Sabe? E aí então nós vamos e olhamos para os motivos justos. Então aqui, nessa encíclica, ela nos mostra 4 motivos justos. E são nomes muito simples. São eles as condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais. A paternidade responsável se exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a condição tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. A paternidade responsável diz também respeito sobre ter um filho, um grande número de filhos, ou se evitar os filhos em determinados momentos, temporariamente, de forma por um tempo determinado ou indeterminado. Diante da realidade de cada um. Entende? Então, quando você for pensar nos seus motivos, você for conversar com seu esposo e avaliar as suas situações, você precisa fazer o quê? Olhar as características do seu matrimônio. Entender se você está conseguindo viver aquilo. A união, a procriação, o amor, o egoísmo, se está acontecendo muito no teu relacionamento. A fidelidade, olhar para a educação dos seus filhos que você tem hoje, ver se você está conseguindo cumprir os 10 mandamentos da educação dos filhos. Se você está conseguindo suprir as necessidades dos seus filhos que estão aqui, o que você precisa melhorar. E é o que nós falamos sempre, é que um motivo justo ele dói ter um motivo justo. Só que não deve existir uma profunda tristeza sobre um motivo justo, porque você tem filhos já, que o Senhor já te deu vida e são grandes bênçãos e que você precisa ter responsabilidade com eles e uma grande responsabilidade com eles. Então, poxa, eu tenho um motivo justo, eu avaliei junto com meu esposo, nós conversamos, debatemos e nós identificamos que nós realmente temos um motivo justo. Então agora eu me entristeço, fico triste e vivo remoendo, porque fulano tem mais filhos e eu não posso. Não, gente, muito pelo contrário, ame a sua realidade e viva a sua vida. Viva intensamente, ame, se dedique, ame a Deus, sirva. Sabe, ama o seu esposo com intensidade, sem egoísmo, sirva os seus filhos, o seu esposo. Sirva o outro, dê o seu melhor. Ah, Bia, mas eu continuo tendo meu motivo, tá tudo bem. Você sabe que se você tem um motivo justo, assim como a encíclica nos ensina, um método natural está liberado para utilização, para se evitar uma gestação. Então, o que você precisa fazer? Usar o método de ovulação Billings, porque é um método 100% natural e com eficácia de até 99%. Você pode utilizar o método Billings, se você tem um motivo justo. Entende? Vocês podem viver o método se você tem esse motivo. O que você precisa avaliar é de forma individual você e seu esposo. Tudo isso que eu expliquei para vocês aqui. Sentar e conversar com paciência, com amor,
Porque esse diálogo aqui é para um casal que está num processo de maturidade. Num processo de saber se identificar todas essas coisas. Se você fala assim, Bia, não. Em relação ao amor total, nas características do meu matrimônio, eu tô com dificuldade, ou na questão da fidelidade, eu preciso de ajuda. Aí você pode procurar um bom terapeuta para trabalhar o que você tá vendo como dificuldade, como problema, para que essa dificuldade não seja mais uma daqui a um tempo. Às vezes o problema não é dinheiro, mas o problema é o teu relacionamento com o seu esposo. Às vezes o teu problema não é dinheiro nem relacionamento com o seu esposo, é o teu psicológico, que você não está preparada fisicamente ou psicologicamente para ter mais uma nova gestação. Então procura ajuda, uma terapia. Muita oração. Recentemente eu recebi um direct e a moça falava assim, Bianca, eu já tenho 2 filhos e eu não consigo ser aberta à vida. E a minha orientação para ela, tem gente que esperaria que eu falasse, porque você é egoísta. Muito pelo contrário, a minha orientação para ela foi, ore, reze muito, peça para Nossa Senhora, mas e é oração mesmo, gente, ajoelha no chão. Senhor, eu não... E simples, de uma forma muito simples. Você pode chegar hoje à noite na sua oração e falar, Senhor, a paternidade responsável, a abertura à vida, ter muitos filhos não entra na minha cabeça. Hoje eu não desejo viver isso, porque eu acho que eu não dou conta disso. Mas eu sei que não é isso que o Senhor espera de nós. Muda meu coração, Senhor. Converta o meu coração, me mostra o caminho. Converse com Nossa Senhora. Trabalhe as virtudes. E assim, dia após dia, você pode ir vendo uma grande mudança na sua vida e no seu relacionamento. Esse assunto não é um assunto que tem uma fórmula mágica. É algo que precisa ser avaliado dia após dia. Precisa de dedicação, de amor e muita oração. É um assunto que precisa de muita direção. Eu espero que essa aula tenha sido uma boa direção para vocês, uma boa forma de explicação, de compreensão, de que você entenda que o seu matrimônio, o Senhor tem grandes planos para ele. Que pode ser que ele queira de você uma família numerosa, ou pode ser que também não seja uma família numerosa. Seja a sua família. E você precisa amar a sua família. Buscando todos os dias fazer a vontade de Deus hoje. O que o Senhor quer de mim hoje? O que eu posso fazer hoje? E assim você consegue viver essa intimidade com o Senhor. Eu vou abrir depois uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vocês sabem que eu sempre tenho perguntas por lá. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Compartilhe com mais pessoas. Olha só, a Maria compartilhando a situação com ela aqui. Uma situação dela, né? Temos 5 filhos hoje. Os mais novos são gêmeos com a PLV. Estamos recorrendo à justiça para o suporte no leite. Não tenho psicológico mais para uma gestação no momento. Olha só. Eu entendo, viu, Maria? Uma situação de APLV, o leite é muito caro, né? E tem que esperar a justiça para dar o suporte. Deus abençoe, vai conseguir, viu? Então, tá vendo uma situação tão delicada? Ela tem 2 filhos em situações de uma alimentação muito difícil aqui. Eu entendo muito bem, porque aqui eu também tive a minha filha, foi diagnosticada com a PLV. Davi, o meu neném, também é a PLV. E começou um, né, não são gêmeos, começou um eu consegui amamentar, ainda amamento Davi, mas quem faz a restrição sou eu da alimentação, né? Então eu entendo muito a realidade sua. Então pensa no psicológico de uma mãe assim. Quem sou eu para dizer que ela deve ter mais filhos? Sabe? É só ela e o esposo dela para dizer se eles estão preparados para se abrir novamente a uma gestação nesse exato momento. Então nós precisamos olhar de forma individual para o meu matrimônio, não para o matrimônio do outro. E assim nós podemos estudando, nos aprofundando na fé, nos aprofundando no conhecimento do que o Senhor nos pede, do que a igreja nos ensina, sem julgar ao outro, sem ficar falando mal do outro,
mas olhando sempre para mim. O que eu posso aprender hoje? Eu quero te fazer esse convite. Se você um dia pensar assim, meu Deus, porque fulano tem tantos filhos, ou fulano não tem nenhum, pensa, o que eu posso aprender com essa situação hoje? Olhando para essa realidade, o que eu posso aprender? Como eu posso ser melhor para essa pessoa? E assim você vai trabalhando cada uma das virtudes e as virtudes que você acha necessário para você e que você esteja precisando. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.